Alê, seja bem-vindo a mais uma ação sustentável. O tema de hoje é instigante e super atual e nós estamos inclusive numa nova ordem mundial que exige a tal da transição energética. Nós vamos falar a respeito de alguma coisa que eu tenho ouvido muito por aí, mas a velocidade com que essa fonte energética vem se instalando, aparecendo, acaba deixando as pessoas confusas, não sabendo exatamente o que é, mas aqui a gente vem sempre para solucionar suas dúvidas. Nós vamos falar de hidrogênio verde e a convergência, a forma como o agro pode se beneficiar dessa transição, pode ver esse hidrogênio como uma nova oportunidade para dentro da porteira. Sobre isso eu vou falar com Ansgar Pikoski. Ele é diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Câmara de Comércio no Rio de Janeiro, Câmara de Comércio Brasil, Alemanha. Seja bem-vindo, Ansgar. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu agradeço o convite, será uma honra ajudar vocês nesse tema. Olha, que legal. A gente tem, assim, curiosidade, porque o que a gente percebe, principalmente em relação ao que o mundo está vivendo, guerra da Rússia com a Ucrânia, um problema gravíssimo energético na Europa, principalmente com relação ao fornecimento do gás que a Rússia fazia para a Alemanha, mas que acabou chamando atenção para realmente a escassez de energia e a escassez de energia limpa. A Europa teve que se virar e ir atrás de produzir mais carvão, mais petróleo, comprar de outros fornecedores. Enquanto isso, nós aqui no Brasil temos um potencial gigantesco de produção de energia limpa. A gente já tem uma matriz energética, né, baseada em hidrelétrica, solar e eólica, mas o hidrogênio verde vem despontando nas discussões. Uma dúvida que sempre paira sobre essa discussão é com relação à questão de extração desse hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio é um componente superabundante na natureza, mas a extração do hidrogênio pode ser poluente e pode não ser poluente. Vamos começar por aí? Por que o hidrogênio pode ser verde na sua forma de produção? Tá bom, eu acho que é uma excelente entrada para explicar por que todo mundo hoje fala sobre hidrogênio verde. Hidrogênio, na verdade, não tem cor, mas a gente usa diferentes cores para explicar e simplificar um pouco essa discussão. Quando a gente, hoje em dia, o hidrogênio, ele é produzido basicamente a partir de gás natural e de carvão. Só que quando a gente produz ele, sempre vocês sabem, no gás natural e no carvão, tem o átomo de carbono envolvido. Então, como um subproduto dessa produção de hidrogênio, a gente gera CO2, que é, digamos, o mais conhecido gás de efeito estufa. Então, exatamente isso que a gente não quer. Quando a gente fala sobre esse tipo de produção de hidrogênio, a gente normalmente se refere ao hidrogênio cinza, por causa do carbono envolvido. Quando a gente fala, ou quando a gente quer produzir hidrogênio sem a participação de algum gás de efeito estufa, a gente fala de hidrogênio verde. E como funciona isso? Eu acredito, talvez a maioria já conhece esse processo através das aulas físicas ou químicas antigamente. A gente usa o processo de eletrólise de água. Então, dentro da água, H2O, nós temos dois átomos de hidrogênio. Quando se coloca, de uma forma bem simplista falando, quando se coloca uma corrente elétrica dentro da água, a gente consegue separar essa molécula de água em oxigênio e em hidrogênio. Quando então a gente usa para essa corrente elétrica, ou quando essa corrente elétrica vem de fontes renováveis, energia solar e energia eólica, principalmente, depois a gente entra no assunto do agro, de biomassa e biocombustíveis, biogás, mas basicamente quando a gente usa energia solar e energia eólica, a gente não tem nenhum átomo de carbono envolvido, não tem um subproduto de CO2, então por isso a gente chama isso de hidrogênio verde.
E isso é visto hoje, esse hidrogênio verde, como o maior vetor de energia um, para conseguir essa transição energética, para reduzir o famoso efeito do gás de estufa e, com isso, digamos, salvar o nosso planeta de aquecimento global que todo mundo está falando e também, talvez, até sentindo também. Isso é a diferença entre hidrogênio cinza e hidrogênio verde. Tem outras cores no meio, mas vamos ficar por enquanto com essas cores ali. Basicamente, vamos ficar com essas cores. Eu acho que dentro dessa discussão de que nós, de fato, temos que ter uma outra fonte energética para melhorar a questão das mudanças climáticas, ela passa por mil discussões, mas quando a gente chega na parte simples disso, é de fato fazer uma transição energética mais barata. Então, aqui eu já emendo com a pergunta seguinte: é muito caro produzir esse hidrogênio? E aqui absolutamente leiga, né? Seria possível produzir esse hidrogênio verde com um investimento de pessoa física, né, que não fosse de uma grande corporação, de uma grande empresa? Existe risco nesse processo? E o que eu obtenho no final, esse hidrogênio verde que eu tenho no final, ele é um gás, ele é um líquido, eu posso transportar ele, eu posso usar ele em todos os lugares? Porque essa parte mais, ainda permanecendo nessa discussão técnica. Vamos lá. Essa produção de hidrogênio, quando a gente produz ele normalmente ele fica no estado gasoso. E o grande desafio desse novo meio de energia, desse novo energético, vamos chamar isso, ele realmente o transporte dele. O hidrogênio é o elemento que mais existe na nossa Terra ou no nosso universo. Mas ele sempre, normalmente, ele é vinculado em alguns outros átomos em forma molecular. O que significa isso? Para eu poder extrair ele, eu preciso colocar alguma energia dentro. Como eu expliquei no H2O, é uma molécula, então para produzir ele eu preciso colocar alguma energia dentro. Mas essa energia fica guardado. Depois que eu quero retirar ele, essa energia eu consigo depois aproveitar de novo. Agora, o transporte desse hidrogênio, quando eu faço ele de forma gasosa, ele não é muito viável. Eu consigo talvez comprimir ele, mas mesmo assim a densidade de energia, o poder de energia que eu consigo transportar com isso, é relativamente baixo. Então, o que hoje em dia está em discussão para fazer? Eu transformo esse hidrogênio de novo em uma outra molécula, que estão se discutindo sobre amônia e estão se discutindo sobre metanol ou outros produtos, para poder transportá-lo. E lá no destino do transporte, transformar ele novamente em hidrogênio ou aproveitar esse produto de amônia, metanol e qualquer jeito. Então, a forma como a gente transporta ele é o grande desafio que nós temos hoje nesse energético. É um energético conhecido há dezenas de anos, milhões de anos, só a exploração sempre foi feita por causa desse desafio, como transportar e conseguir ele. E aí, durante os últimos 100 anos, a gente priorizava muito mais os efeitos, digamos, os energéticos baseados em carbono, óleo, gás e tudo. Então, toda a nossa base hoje de energia, toda a nossa base de consumo é na base de energia de carbono. Então, essa transição energética, ela é muito importante, ela precisa acontecer agora nos próximos anos, até as pessoas estão falando até 2030, 2050, para realmente a gente, vamos dizer, salvar o planeta. E isso a grande maioria dos países se comprometeram em fazer isso, Brasil também, em 2015, no famoso Acordo de Paris. Eu acho que foi isso que você perguntou, senão Sim, eu. sim, não, já tá bem esse desafio aí de como que a gente leva essa fonte energética de um lado para o outro.
Dentro do agronegócio, o que a gente tem aí olhando como oportunidade? O Brasil tem sido pioneiro na questão, principalmente de biometano, já tem gente aproveitando o dejeto da criação da pecuária para fazer biometano, por exemplo, que vira combustível do trator. Agora, se nós olharmos a questão das emissões, né? China, Estados Unidos, União Europeia e Índia, que são os maiores emissores. O Brasil lá perto de 3%. E com este grande potencial de se abastecer e de gerar energia limpa, poderia ser uma oportunidade para o Brasil exportar energia limpa. Agora, eu não consigo exportar energia hidrelétrica, nem a solar, nem a eólica. Eu conseguiria, se nós conseguíssemos associar esse hidrogênio de novo a uma molécula, e aqui eu penso no etanol. Não dá para a gente criar um automóvel que seja abastecido com etanol e que dentro desse motor aconteça uma transformação para que ele possa ser a fonte energética de hidrogênio de uma bateria, por exemplo. São processos complexos, mas que podem ser oportunidade, né, para o Brasil. Agora, para o agro, eu não consigo enxergar. Por favor, me esclareça o que a gente pode se beneficiar no agronegócio com a Sim. exploração do hidrogênio verde. Um, Isso é muito evidente. Eu acho que é um potencial muito grande para o agronegócio quando a gente fala sobre o uso ou a produção de hidrogênio também nos dejetos ou nos subprodutos do agronegócio. Deixa eu falar antes de fazer talvez alguma outra colocação sobre energia solar e energia eólica. Uma pergunta que você fez antes sobre o custo de produção. Brasil, por questões geográficas e climáticas, tem excelentes condições de gerar energias renováveis baseadas em vento e sol muito favoráveis. E quando a gente fala sobre isso, a gente olha principalmente para o Nordeste, onde nós temos muito sol e muito vento disponível. Então, ali a gente consegue gerar esse famoso hidrogênio verde e usar isso para a exportação, por exemplo, na Europa. Né? Leva mais ou menos uns 9 dias de navio para chegar na Europa. Então, o Nordeste consegue fazer isso a partir de energia solar e energia eólica, basicamente. Mas quando a gente olha mais para baixo, mais para dentro do país, é um país de dimensão continental, então, obviamente, a gente também tem energia solar, principalmente, talvez menos energia eólica. Existe também, mas menos, não com uma potencial tão grande como no Nordeste. Mas aqui nós temos um potencial grande que é definitivamente a biomassa. Você falou que o Brasil é pioneiro no uso de biomassa ou de biogás, e aí eu preciso talvez corrigir você um pouco, porque infelizmente o Brasil não é pioneiro nisso. Existem outros países que são muito mais pioneiros, mas isso, no outro lado, mostra que ainda existe um potencial muito grande para a exploração desse produto. Para te dar um exemplo, quando a gente compara a área da Alemanha com a área do Brasil, Brasil é 24 vezes maior do que a Alemanha. Mas, no outro lado, quando a gente olha para a produção de biogás, na Alemanha a gente produz 19 vezes mais biogás do que no Brasil. Então, isso mostra ainda quanto de potencial nós temos. É um país com, com uma densidade de população muito menor do que na Alemanha e com um agrobusiness, um dos maiores agrobusiness no mundo. Então, o uso desses produtos que nós temos, insumos, começou, na verdade, já nos anos 70 com a indústria de etanol, é uma indústria pioneira que transformou a cana-de-açúcar em açúcar e em etanol, então usou isso já nos carros. Esse etanol, quando a gente olha para a composição química dele, a gente vê que tem muito hidrogênio lá dentro. Então, o etanol, como eu falei antes, ele pode servir como um meio de transporte para o hidrogênio. Então, eu consigo usar o etanol tanto como metanol e tanto como outros produtos
como biometano, metano que é nada mais do que um gás natural de fonte biológico, eu consigo usar isso para, produzir e transportar o hidrogênio. E isso é uma oportunidade ainda pouco explorado no Brasil, pouco explorado no mundo, e além disso, quando a gente fala muito na Alemanha, quando a gente fala sobre exploração de etanol, de biomassa, normalmente sempre vem o argumento, mas isso vai provocar o desmatamento, isso vai provocar uma exploração intensiva de terras e tudo. Mas a gente precisa fazer esse esclarecimento. Aqui no Brasil, isso não tem nada a ver com mais terras usadas e tudo, porque o que a gente usa, na verdade, são dejetos, são subprodutos que a gente consegue transformar em hidrogênio. E aí, claro, com uma devida certificação, a gente consegue provar isso, que é um produto biologicamente correto e que, na verdade, ele, usando o exemplo de etanol, na verdade, quando a gente queima o etanol, o produto que sai é o CO2 também. Então, é o dióxido de carbono. Mas esse dióxido de carbono, ele é captado durante o crescimento da planta. Então, nós temos um circuito fechado. Então, não tem um efeito, ele não tem uma contribuição para o efeito estufa. E isso vale para Não, todos os outros excelente. produtos do Producei. Sim, sim, excelente essa observação. Aliás, duas observações importantes, né? Existe aí um mito de que não, o etanol ele emite menos do que a gasolina. Não é exatamente isso. Ele pode ter níveis de emissões um pouco menores, mas não são tão significativos. O que torna significativo é o processo de crescimento da cana que capta todo esse carbono enquanto ele está. E etanol de milho, enfim, o crescimento da planta fornecedora do etanol que está compensando. E aqui, eu vou deixar para o próximo bloco, vou deixar no ar aqui a pergunta, porque o que interessa no final e a mudança na qual eu acredito é a sustentabilidade como valor agregado de produto. Nós só vamos conseguir fazer uma transição energética e cuidar de fato do planeta quando isso tiver um retorno econômico para aquele que tem a vantagem ambiental. E aí eu quero lhe ouvir, mas eu vou esperar o próximo bloco. A gente vai para um intervalinho e a gente já volta. Olá, estamos de volta com Ação Sustentável, hoje discutindo a respeito de hidrogênio verde. E eu estou aqui com um expert, estou com Ansgar Pinkowski. Eu estou tentando pronunciar em alemão esse nome por respeito a Tá ele, mas excelente. olha, ele é super. Que bom, que bom. As minhas aulas de alemão não foram tão boas, mas ele é presidente do Comitê Técnico Científico de uma feira, um congresso internacional que vai acontecer, que é Hydrogen Expo, é isso? Rádio Expo South Na América America. do Sul. Exato, para inovação e sustentabilidade. E essa feira que vai acontecer vai ser agora, neste mês de junho, final do mês de junho, no Rio de Janeiro, para discutir exatamente a questão do hidrogênio e do hidrogênio verde como oportunidade. E ele também é gerente de inovação e sustentabilidade na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. E estava aqui me dando uma aula a respeito da questão do hidrogênio, tanto na questão química, quanto no equívoco que eu tive patrioticamente dizendo que éramos pioneiros em questão de uso de biomassa. Ele me disse, não, 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 a gente já usa há bastante tempo, por isso que eu gosto de falar com o pessoal lá do velho mundo, que tem bastante para trazer para nós, para nos ensinar. Ansgar, fala para nós um pouquinho a respeito de qual é a proposta, o que vai ser discutido nesse evento agora em junho no Rio de Janeiro. Então, esse evento que a gente está organizando e é nomeado de Hydrogen Expo South America, ele tem como objetivo de trazer mais a parte prática de uso de hidrogênio. O que a gente está olhando nos últimos anos, nos últimos 3 anos, desde que a gente trabalha com esse assunto,
que sempre foi muito falado sobre a teoria, sobre o potencial do Brasil, que o Brasil tem, sobre o potencial fantástico que ele tem, mas o que falta ainda é colocar isso em prática, mostrar a aplicabilidade. E o que a gente quer trazer nesse evento, e falta vale dizer também, é o primeiro evento no Brasil que traz uma oportunidade para empresas expor os seus produtos ou os seus serviços. Então, nós vamos ter uma parte de uma feira com atualmente em torno de 40 empresas que vão expor os seus produtos. Em paralelo a essa exposição, que é de livre acesso, a gente vai ter um congresso de 2 dias, onde nós queremos mostrar eh, casos de usos reais que já existem no Brasil. Ou, se por acaso não existe ainda, um caso de uso realizável, para mostrar o mundo, a transição energética já está aqui, então nós já podemos usar o hidrogênio para substituir os nossos combustíveis fósseis e fazer essa transição energética. Então, para isso, a gente vai trabalhar em 4 módulos. A gente vai trabalhar com o módulo de exportação, que é importante para a indústria, principalmente no Nordeste. No módulo de mobilidade, na parte da mobilidade, nós vamos discutir diferentes meios, como um caminhão, um ônibus pode usar hidrogênio para se transportar as cargas. Aí a gente vai falar também sobre etanol como meio de transporte. A parte de indústria é importante. A gente vai falar com a indústria de aço, para produzir um aço verde, por exemplo, para produzir, ou a indústria de oil and gas. E nós vamos, no final, a gente vai ter também um módulo de agrobusiness. Dentro desse módulo de agrobusiness, a gente vai falar sobre, ou a gente quer falar sobre a parte de biomassa, aproveitamento de biomassa para a produção de hidrogênio. A gente quer falar também sobre certificação, como seria uma certificação de um hidrogênio a partir de biomassa. E a gente quer falar também um pouco sobre a produção de amônia, porque a amônia é um ponto muito para a produção de fertilizantes, que é o maior país usuário de fertilizantes, mas infelizmente mais de 80% dos fertilizantes são comprados direto, são comprados do exterior. Então a gente não tem uma indústria própria suficiente para a produção de fertilizantes que o país precisa. Então, isso traz diversas implicações. Isso traz uma implicação de uma negatividade de 30% do nosso balanço comercial de produtos químicos, por exemplo. E a gente, além disso, a gente fica muito dependente do preço do mercado internacional. E um dos grandes fornecedores de fertilizantes, por exemplo, é a Rússia. Então, com essa guerra na Ucrânia, o preço de fertilizantes foi lá no estratosfera. Então, fortalecer o uso de um hidrogênio verde, ou seja, uma produção de hidrogênio e, consequentemente, de uma amônia verde próximo nos locais onde é usado, pode ser uma grande alavanca para o agronegócio ficar mais independente de importações de fertilizantes, de produtos que são necessários, e através de um produto de subprodutos que a gente usa. Né? Então, isso que é uma grande área que eu acho que precisa ainda ser discutido dentro do agronegócio, dentro da política, para realmente fortalecer essa indústria, porque a gente sabe que o agronegócio é um dos maiores indústrias que nós temos aqui no Brasil. E fortalecer essa indústria, fazer ela menos dependente de importações, de dolarização de preços e tudo, acredito que deve ser na pauta de todos os políticos que lidam com esse agronegócio. Então, esses são temas que a gente quer trazer para esse congresso, discutir tudo isso, vai acontecer entre no dia 20 e 21 de junho, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acredito que, comparado com outros congressos que nós temos por aqui, pela primeira vez nós vamos tratar da aplicabilidade real de hidrogênio
dentro dessa economia, da transição energética que o Brasil, como outros países, também precisam fazer. Excelente. Música para nossos ouvidos, quando a gente fala de baratear custo de produção para dentro da porteira, quando se fala de fertilizante. E de estratégia de transição energética, onde o Brasil pode ser aí também grande protagonista nisso, é só o que a gente quer. Então, todo mundo, bora lá, todo mundo para a feira. Eu conversei com Ansgar Pinkowski, especialista. Muito obrigada pela aula. Eu acho que todo mundo que assistiu o programa acabou tendo um pouco mais de clareza a respeito desse tema, desse assunto. E eu sempre falo, quando me dirijo a hidrogênio verde, eu digo que o hidrogênio é o combustível do futuro, seja para qualquer coisa, né? Porque, como você colocou aqui, pode ser usado na indústria, pode ser usado no agro, pode ser usado no transporte, e a gente tem aí uma fonte muito boa quando a gente fala de biomassa, que no Brasil tem sobrando, então só oportunidades. Muito obrigada pela sua participação, e eu espero, durante ou depois da feira, que a gente volte a conversar para ver os resultados disso. Estamos aqui. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Tá bom, muito obrigada, Ansgar. E a você que nos acompanhou, olha, eu não abro geralmente para questões, discussões, enfim, mas hidrogênio verde é um assunto que tem despertado bastante curiosidade. Se você tiver alguma sugestão de tema relacionado a hidrogênio verde, mande aqui para a gente no AgroMais. A gente tem os links aí, né? Entra no site de busca, procura o AgroMais, manda para a gente, manda e-mail, fala com a gente no Instagram, que a gente gostaria de esclarecer você. No mais, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.